A aula passada eu tinha deixado essa questãozinha para vocês tentarem fazer, que era determinar o comprimento da circunferência, né? E a área do círculo, né? Aí eu disse que vocês deixassem a área em função do π mesmo, não precisava substituir o π por 3,14 não, tá? Então, qual é a ideia que eu dei aqui? Você utilizar o teorema de Pitágoras, lembrando o seguinte, aqui é o raio, né? Quando você liga aqui um raio, aqui é o ponto de tangência, você tem aqui um ângulo de 90 graus. Então, você acaba aqui formando um triângulo retângulo, né? Nessa hipotenusa vai ser R mais 4, esse cateto aqui vai ser R, e esse cateto aqui vai ser 8. Então, daí o teorema de Pitágoras garante o seguinte, vai ter R mais 4 ao quadrado igual a R ao quadrado mais 8 ao quadrado, tá? E aí a gente vai desenvolver isso aqui por produtos notáveis, né? Isso aqui vai ficar quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo, igual R ao quadrado, e 8 ao quadrado é 64. Então, aqui a gente vai cancelar de cara, ó, o R ao quadrado com o R ao quadrado aqui, ó, tá? Aqui vai ficar o seguinte, 2 vezes 4, 8. Então, você tem 8R mais 4 ao quadrado, que é 16, igual a 64. Então, vamos resolver essa equação de primeiro grau aí. Vai ficar 8R igual a 64 menos 16. Isso aqui dá 8R igual a 48, né? O 8 está multiplicando, passa dividindo. Então, 48 dividido por 8. Portanto, o R é 6. Né? Deixa eu recordar aqui se ele colocava... unidade é em centímetros. Então, esse aqui vai estar em centímetros. Certo? O R é 6. E aí, quando você descobre o raio, fica fácil, né? O que vai ser o comprimento da circunferência? Então, é só lembrar. C é igual a 2π vezes o raio. Então, vai ser 2π vezes 6. Então, isso aqui dá 12π centímetros, né? Esse é o comprimento da circunferência. A área do disco, né? Que é a área do círculo aqui, vai ser πr ao quadrado. Então, área do círculo vai ser π vezes o raio ao quadrado. Então, vai ser π vezes 6 ao quadrado. Isso aqui é 36, né? Então, dá 36π. E você coloca aqui a unidade de área, né? No caso, é centímetros quadrados, tá? Então, era isso. Basicamente, você descobriu o raio por Pitágoras e aplicar as fórmulas que eu falei lá passada, né? Comprimento da circunferência é 2π vezes o raio. A gente fez a retificação da circunferência, né? Verificando isso. E a área do círculo, né? É π vezes o raio ao quadrado. A gente fez a aproximação da área por triângulos, né? A gente dividiu o polígono interno, né? A soma dos triângulos da área do polígono, que é bem próximo do círculo. Depois a gente viu que quando a gente setoriza o círculo, né, e rearranja, a figura, cada vez que você faz divisões, a figura cada vez mais se aproxima de um retângulo, né, de base πr e altura r, tá? Então é isso. Então vamos ver o que a gente vai ver aqui hoje. Eu separei alguns exercícios para a gente ver, tá? Quis fazer essa correção para começar. E aí os exercícios são variados, tá? Separei 10 questões variadas aqui. Então, essa primeira diz o seguinte. PA e PB são tangentes à circunferência. Então, você tem aqui uma circunferência, um segmento PB e um segmento PA, que tocam a circunferência nos pontos A e B, respectivamente. O objetivo é determinar o X, né? Esse X aqui. Então, o que vai acontecer aí é o seguinte. Eu vou marcar aqui um raio, ligando o centro da circunferência ao ponto B, e vou marcar outro raio, ligando o centro da circunferência ao ponto A, tá? Vou marcar aqui. Então, na hora que a gente faz isso, como A e B são pontos de tangência, esses ângulos aqui são ângulos retos, ó, 90 graus e 90 graus. Aqui você tem um raio, posso chamar de R, e aqui você tem também um raio que eu posso chamar de R. O raio é o mesmo, claro, né? É o mesmo círculo. O que acontece?
Na hora que a gente liga aqui o centro da circunferência ao ponto P, que eu vou fazer agora, ó, a gente vai ligar o centro aqui ao ponto P, você percebe uma coisa interessante aqui. O que que acontece? Você acabou formando dois triângulos retângulos, que tem uma hipotenusa comum, que é esse segmento azul, né? Está oposto ao ângulo reto aqui e aqui, né? E que tem um cateto comum, quer dizer, um cateto de mesma medida, R e R. Esses dois triângulos que eu acabei de formar, com certeza eles são congruentes, né? Porque essa hipotenusa, que eu acabei de traçar, ela é comum aos dois triângulos. Esse cateto aqui e esse possuem a mesma medida, que é R e R. Então, o segundo cateto, que é esse aqui, né? Os dois segundos catetos vão ser iguais, tem que ser iguais, tá bom? Então, daqui a gente extrai o seguinte, que a medida PA tem que ser igual à medida PB, tá? Dada a congruência dos triângulos. De novo, ó, esse cateto tem a mesma medida desse. E a hipotenusa é a mesma, né? Aqui tem um ângulo de 90 graus. Aqui também. A hipotenusa, em azul, é a mesma para os dois triângulos. Então, o outro cateto tem que ser igual. Então, PA é igual a PB. Então, é isso aqui que vai nos permitir descobrir qual é o valor do X. Então, o PA é 2x mais 20. E o PB é 5x menos 7. Aí você trabalha aqui, né, a equação, 2x menos 5x é igual a menos 7, aí joga para cá menos 20. Então, aqui subtrai dá o sinal do maior, menos 3x, e aqui você soma, né, e repete o sinal, né, menos 27. O lado que tem o x está negativo, então a gente multiplica tudo aqui por menos 1, daí obtém 3x é igual a 27, x vai ser 27 dividido por 3, portanto, x é igual a 9, tá? X é igual a 9. Então, de fato, se o x for 9, perceba que aqui vai ficar 5 vezes 9, que é 45. 45 menos 7, quanto é que dá? 7 para 15 é 8, né? 38. E aqui, se você faz 2x mais 20, o x sendo 9, 2 vezes 9 dá 18. 18 mais 20, né, no caso. Mais 20, então isso aqui dá 38. Então esse segmento é 38 e isso aqui também, né? Bate com a realidade. Então tá tudo correto, certo? Então esse resultado é muito importante. Quando você tem dois segmentos tangentes à circunferência, esses comprimentos PA e PB aqui vão ser sempre iguais, né? Porque aqui você traçando um raio daqui para cá, para o ponto B, e para o ponto A, né? Você vai ter um ângulo de 90 graus aqui, ó. Vai ter um ângulo de 90 graus aqui. E aí, quando você liga esse centro da circunferência ao ponto B, você forma dois triângulos retângulos congruentes, tá? Essa medida aqui, ó, é igual a essa. E essa hipotenusa aqui é comum aos dois triângulos. Logo, PA tem que ser igual a PB, tá? Vamos para outro exercício que vai utilizar esse raciocínio aqui, tá? Então, perceba aí. Na figura ao lado, determine a medida do segmento BD. Então, BD ele chamou de X. Sabendo que a circunferência de centro O está inscrita no triângulo ABC, né? E que os lados AB, BC e AC medem, respectivamente, 6, 8 e 10. Então, vamos lá. Primeiramente, se aqui é um ponto de tangência, então eu vou tomar aquela ideia lá, tá? Se eu ligo aqui o centro a esse ponto de tangência, isso aqui é um raio. E aqui também é raio. Então, se eu ligasse o ponto O ao B, eu veria novamente aqui os triângulos retângulos, tá? Ó, 90 graus aqui, 90 graus. Então, se encara na primeira situação. Se BD é X, A, B, C, D, eu vou chamar esse ponto aqui de E, eu vou chamar esse ponto aqui de F, tá? Então, se BD é X, BE também vale X. Agora, preste atenção. O AB vale 6, ó, 6 centímetros. Se AB é 6 e aqui é X, então o AE vai ser 6 menos X. Agora, preste atenção no seguinte. A gente poderia ligar o centro O ao ponto F. Na hora que a gente faz isso, a gente vai ter aqui um ângulo de 90 graus, ó. E aí a mesma situação, porque se eu ligo o ponto O ao A,
eu tenho dois triângulos retângulos com a mesma hipotenusa e um cateto RR. Então, esse outro cateto aqui tem que ser igual. Ou seja, o AE tem que ser igual ao AF. Então, se aqui é 6 menos x, o AF também é 6 menos x. Tá? Também é 6 menos x. Mas acontece o seguinte, o AC vale quanto? AB, BC e AC. Então, 6, 8 e 10. O AC vale 10, né? Se aqui é 6 menos x, então o CF vai ser 4 mais x. Por que 4 mais x? Porque se eu pegar 4 mais x e somar com esse outro aqui, 6 menos x, o que vai acontecer? Ó? Menos x mais x cancela, né? X menos x é 0. Aí fica só 4 mais 6, que é 10, que é a medida AC, tá bom? Então, o FC, o CF tem que ser 4 mais x. Agora, perceba que eu estou olhando todas as pontas da figura, né? Eu olhei para essa ponta de baixo, para de cima, eu vou olhar para essa ponta aqui agora. Acontece que o CF tem que ser igual ao CD. Tem que ser 4 mais x aqui, o CD também. Por quê? Eu vejo aqui a divisão, ó. Ó, aqui eu tenho um raio, aqui eu tenho outro raio. Se eu ligar o ponto O ao ponto C, eu obtenho de novo aquela situação. Dois triângulos retângulos, né? Que possuem a mesma hipotenusa e que tem um cateto com a mesma medida, que é o raio. Então, aqui é raio, aqui é raio. Então, o CF tem que ser igual ao CD. Então, o CD tem que ser igual a 4 mais x. Agora, preste atenção, então, quanto é a medida daqui para cá. Do B até aqui o C, ó. Quanto é essa medida aqui? Então, é o seguinte, essa medida vai ser x mais 4 mais x. Ou seja, vai ser 4, né, mais 2x. Ou então 2x mais 4, tanto faz. 2x mais 4. X mais 4 mais x, né? Mas acontece que o problema fala que o BC vale 8, ó. Então, isso aqui tem que ser igual a 8. Se isso é 8, então eu vou encontrar o x. 2x é igual a 8 menos 4. 2x é igual a 4. X é igual a 4 dividido por 2. Portanto, x é igual a 2. Como as medidas estão em centímetros, então é importante você colocar aqui a unidade. Tá bom? 2 centímetros. Certo? Então, ó, essa primeira questão e essa segunda se baseiam na mesma propriedade. Tem duas tangentes e uma circunferência. Os comprimentos até chegar aos pontos de tangência são iguais. Tá bom? Vamos para outra aqui que também se baseia nisso. Ó. Na figura ao lado, o círculo de centro O é inscrito no triângulo ABC. BD é igual a 4, então preste atenção. BD aqui é igual a 4. AF é igual a 3, então AF é igual a 3. E EC é igual a 5. Então isso aqui é igual a 5. Qual o perímetro do triângulo ABC? Então, bem simples, ó. O BD tem que ser igual ao BE, né? Então aqui é 4. O AF vai ser igual ao AD, então aqui é 3. E o CE é igual ao CF, então aqui é 5. Então, consequentemente, essa medida aqui desse lado aqui, ó, até chegar aqui no A, vai ser quanto? Vai ser 4 mais 3, que é 7. Essa medida aqui do A até o C vai ser quanto? 3 mais 5, que é 8. E essa medida daqui para cá, do B até o C, vai ser quanto? 4 mais 5, 9. Tá bom? Então, essa medida aqui é 7, 4 mais 3. Essa aqui é 8. E essa aqui é 9. Então, o perímetro do triângulo ABC é igual a 7 mais 8 mais 9. 7 mais 9 mais 8 é 17. 7, 7, 14 vai 1, então aqui dá 24. Como ele não colocou unidade, então você não precisa colocar. Tá bom? Vamos para a próxima aqui. Na figura ao lado, sabendo que AB é igual a C, então é dado AB, né? Então, vou colocar aqui, certo? Aqui para cá, ó. Então, esse AB aí vale Czinho, né? Esse aqui é C, tá? E é C. BC é A, então daqui para cá é A. AC é B, então daqui
até aqui o C é B. E P é o semiperímetro do triângulo, ou seja, o P vai ficar sendo semiperímetro, ou seja, ele é A mais B mais C, tudo sobre 2. Prove que AP é igual a P menos A. Então, ele quer que a gente faça o seguinte, prove, demonstre, né, que AP, essa medida aqui, é igual ao semiperímetro menos o A. Então, como é que a gente vai fazer isso, né? Então, a ideia é a gente tomar o teorema das tangentes, lá do começo. Então, é o seguinte, ó. Vamos chamar essa medida BO aqui de x, tá? Então, a gente já sabe o seguinte, pelo teorema das tangentes, BO vai ser igual a BR, que é x também. Então, se aqui é C, o OA vai ser C menos x. Mas como o OA tem que ser igual ao PA, o PA também vai ser o quê? Ou o AP, né? Vai ser C menos x. Tá? Agora vamos olhar aqui. Aqui é x e tudo é A. Então, o segmento CR vai ser A menos x. É todo menos o pedaço menor, né? Mas o segmento CR, pessoal, tem que ser igual ao segmento CP. Então, se aqui é A menos x, aqui também é A menos x. Mas agora eu peço que vocês olhem para CA, ou AC. Então, CA, ele é igual a quê? A menos x, que é CP, mais PA, né? Ou AP, tanto faz. Então, o que é que acontece? O CA, você sabe que é B. O CP vai ser o quê? A menos x. A menos x mais AP. Acontece que AP é C menos x, ó. Tá certo? Esse aqui é mais C menos x. Então, eu vou descobrir esse x aqui em função do A, do B e do C. Tá? Então, o que vai acontecer, ó? Vamos trabalhar essa equação aqui agora. Então, a gente tem B é igual a A mais C, menos x a gente soma e repete o sinal, menos 2x. Então, vou jogar isso aqui para cá positivo, A mais C eu vou repetir, eu vou jogar o B para cá negativo. Esse 2 que está multiplicando, eu passo ele dividindo. Então, eu obtenho o x em função de A, B e C, ó. Ele é A mais C menos B, tudo sobre 2. Guarda essa informação aqui. O que a gente quer provar? Olha aqui, a gente quer demonstrar que AP é P menos A. Mas o que acontece? Então, o que vai ser AP? Vamos voltar aqui na figura. Quem é AP? AP é C menos X. Então, como AP é C menos X, ele vai ser C menos isso aqui, ó. Menos quem é o C? Ora, quer dizer, quem é o X? É A mais C menos B sobre 2. Vamos fazer as contas aqui. Então, se a gente faz aqui o MMC, fica 2C. Vou ler o sinal, tá? Menos com mais é menos A, menos com mais, menos C, menos com menos, mais B. Tudo isso aqui dividido por 2, tá? O produto dos denominadores é 2 vezes 1, né? É 2. Agora, note o seguinte. 2C menos C, isso aqui é C, né? Então, fica C menos A mais B. Por que isso aqui é igual a P menos A, de fato? Porque isso aqui é a mesma coisa que A mais B mais C sobre 2 menos A. Ó. Quer ver? Faz o MMC aqui, ó. Faz o MMC. A mais B mais C vezes 1. O que é isso aqui? É A mais B mais C. Não é A mais B mais C. Menos 2 vezes A, 2A. Ó. Sobre, né? Produto dos denominadores. Então, 2 vezes 1, 2. Agora, note o seguinte aqui, ó. Esse A, a gente vai reduzir com menos 2A, ó. Então, de fato, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ficar com B mais C. A menos 2A é menos A. Isso aqui tudo dividido por 2. Tá? Que é o mesmo resultado que eu obtive aqui, ó. Se eu organizar isso aqui, ó, é a mesma coisa. C menos A mais B, ó. C menos A mais B sobre 2. Então, eu acabei mostrando que o AP, de fato, ele é igual a P menos A. Tá bom?
Isso aqui é igual a P menos A. Certo? Ó, isso aqui é igual a P menos A. Arrastar aqui para o lado. E é igual a P menos A. Tá? Que a gente queria mostrar. Certo? Então, o resultado é válido também pelo teorema das tangentes. Certo? Vamos para a próxima aqui. Se vocês entenderem, vocês perguntem. Então, aqui já é uma questão diferente. A gente não vai trabalhar circunferência nessa questão. O que o enunciado fala aí? Ó? Se ABCD é um paralelogramo, determine o valor de x. X é essa altura aqui, AE, né? Esse lado do paralelogramo é 10, esse lado aqui é 24, e esse segmento aqui, que é perpendicular ao CD, né? Que aqui tem 90 graus, mede 20. Ele quer saber esse x aqui. Bom, a maneira que eu encontrei de resolver essa questão é o seguinte, você lembrar uma propriedade básica dos paralelogramos. Os ângulos opostos, ou seja, o ângulo no vértice B e o ângulo no vértice D, eles possuem a mesma medida, tá? Posso chamar aqui de alfa, tanto vai ser alfa também, tá? Isso é uma propriedade de todo paralelogramo. Os ângulos opostos são iguais. Esse ângulo aqui no vértice A, ó, vai ser igual a esse ângulo aqui no vértice C também. Poderia chamar de beta e beta. Tá? Mas ele não vai me ajudar em nada para resolver a questão. Então, eu vou trabalhar ali com o alfa, tá? Que são os vértices B e D. O que acontece? A gente viu relações trigonométricas, né? Seno, cosseno e tangente. Se a gente considera aqui o triângulo ABE, e aplica o seno do alfa, a gente vai ter o seguinte, seno de alfa é igual a cateto oposto, que é AE, sobre cateto, ou sobre a hipotenusa, né, que é AB. Mas aí o que acontece? O AE vale X. E o AB é 10. Tá? Então, por aqui, eu vou parar por aqui por enquanto. Então, primeira coisa que eu faço. Segunda coisa. Agora a gente vai olhar para esse triângulo ADF aqui, tá? Então, triângulo ADF. Se a gente olha para o triângulo ADF, eu tenho aqui uma situação em que o seno do alfa vai ser igual ao cateto oposto, que é o AF, né? Certo? Ó, AF. Sobre a hipotenusa do triângulo. Ó. Veja que o ângulo reto está aqui. Então, a hipotenusa é o 24, ó, é o AD. Mas aí, o que acontece, então? Como o AF é 20 e o AD é 24, isso aqui vai ficar 20 sobre 24. A chave para você matar a charada é essa que eu vou fazer agora. Note que seno de alfa é igual a seno de alfa, né? Seno de alfa é o mesmo ângulo, né? Então, o seno é igual. Então, x sobre 10 tem que ser igual a 20 sobre 24. Tá? Então, é só trabalhar aqui a proporção. Então, você vai ter o seguinte, isso aqui implica que 24x é igual a 20 vezes 10, ou seja, 200. O que está multiplicando passa dividindo. Então, o x vai ser 200 sobre 24. Se der para simplificar isso aqui, é bom que você faça, tá? Eu vou simplificar aqui no caso por 4, né? Daí eu vou obter o seguinte aqui. O x vai ser 200 por 4 dá 50 e 24 por 4 dá 6. Só que a gente pode simplificar mais ainda isso aqui, né? Agora a gente pode dividir aqui por 2. Aqui por 2, aqui por 2. Então, o x vai ser 50 por 2 é 25. 6 por 2 é 3. Eu vou deixar o resultado assim mesmo. Ele não colocou unidade de medida, né? Eu vou deixar o resultado assim mesmo, tá? E se eu for dividir isso aqui, vai dar uma dízima periódica, certo? Quanto é que daria só por curiosidade aqui? 25 por 3. 3 vezes 8, 24. Para 25 é 1. 1 é pouco para dividir por 3. Você coloca um 0 e uma vírgula. 10 por 3 dá 3. 3 vezes 3, 9. Para 10 é 1. 0 de novo, vai dar 3 de novo, né? 9, 1, e assim vai, né? E assim vai, tá? Então, dá essa dízima periódica aqui, tá? Então, por isso eu vou deixar o resultado fracionário mesmo. Ok?
É isso aí. Então, aqui basta utilizar a propriedade dos paralelogramos, os ângulos opostos são iguais, e utilizar a definição de seno em cada triângulo retângulo aqui, tá? Se ele pedisse a área, aí você faria base vezes a altura. Cuidado que eu já falei que a altura não é o 10, né? A altura tem que ser perpendicular. Então, a altura desse negócio aqui é o x. E a base pode ser BC, que é a mesma coisa do AD, que é 24. Tá? Aí você calcularia a área, tá bom? Vamos ver essa sexta aqui, ó. Determine a medida do lado do quadrado da figura. Então, você tem um quadrado aqui inserido dentro de um triângulo retângulo. Esse cateto mede 4 e esse aqui mede 6. Então, determinar a medida do lado do quadrado. Eu vou chamar o lado aqui de x. Aqui é x, aqui é x, aqui é x. E aqui é x também. Então, nota o seguinte, se aqui o AF é x, do F até o B, tá? Daqui para cá, ó. Daqui para cá, até chegar no B, vai ser 6 menos x. Tá bom? Aí acontece o seguinte, ó. A gente vai observar ângulo também. A gente vai observar esse ângulo aqui no canto, aqui no B, ó. Vou chamar de alfa. Tá? Perceba que esse ângulo aí está inserido dentro de um triângulo retângulo aqui. Na verdade, dentro de dois triângulos retângulos. Eu vou separar aqui o triângulo grande e o triângulo menor que eu estou enxergando aqui na situação. Tá, ó. Tá aqui o triângulo maior. E esse triângulo maior aqui é o ABC. E tem um triângulo menor, DFB aqui, ó. Vou fazer ele menor aqui. Então, é o seguinte. Tu tem aqui o C, aqui é o A, aqui é o B. O alfa que eu assinalei tá bem aqui, ó. Que é o alfa. Ele aparece aqui de novo, porque aqui é o B. Aqui é o F, tá? E aqui em cima é o D. Então, DF é o X, que é o lado do quadrado. FB é 6 menos X, né? 6 menos o pedacinho X aqui. Isso aqui eu não sei. Quais elementos você conhece aqui nesse outro triângulo? O AC é 4. E o AB, tudo isso aqui é 6. Então, olha aí que coisa bacana. A questão está se desenhando para tu utilizar o quê? Uma relação trigonométrica, que no caso é o quê? A tangente, né? Porque eu não vou usar nem seno nem cosseno, porque eu não tenho as hipotenusas, ó. Eu não sei quem é isso aqui nem isso, tá? A ideia, para a gente descobrir o x, que é o lado do quadrado, é usar a tangente do alfa. Então, se a gente pega aqui o triângulo maior, que é o ABC, a gente tem que a tangente do alfa é cateto oposto, que é 4, sobre o cateto adjacente, que é 6. Mas, se a gente olha, por outro lado, o triângulo FDB, né? O FBD, o que a gente tem? A tangente do alfa vai ser igual ao cateto oposto, x, sobre o cateto adjacente, 6 menos x. Como eu estou tomando a tangente do mesmo ângulo, que é alfa, essas duas expressões aqui têm que ser iguais. Ou seja, o x sobre 6 menos x é igual a 4/6. Só um comentário antes de eu fazer isso, tá? Em particular, dava para fazer essa questão por semelhança de triângulos. Mas como eu não falei de semelhança para vocês ainda, então, e os triângulos são retângulos, né? Eu posso utilizar relações trigonométricas, tá? Eu estou fazendo dessa maneira, tá? Então, daí, eu já disse para vocês o que a gente faz. Então, 4 sobre 6 tem que ser igual a x sobre 6 menos x. Aí, tu multiplica em cruz aqui. Então, 6x, 4 vezes 6 é 24. Tem que distribuir, né? 4 vezes x, 4x. Traz isso aqui para cá positivo. 6x mais 4x é igual a 24. Então, aqui dá 10x é igual a 24. X é 24 sobre 10. Como está sobre 10, eu não vou simplificar agora não, tá? Eu vou deslocar a vírgula. Então, x é 2,4. Eu posso dar a resposta assim também, não tem problema. Se você simplificar, dá 12 quintos, tá? É a mesma coisa. Simplificando aqui por 2 e por 2 vai dar 12 sobre 5, tá? Então, essa aqui é a medida do lado do quadrado. Eu vou deixar uma para vocês tentarem fazer parecida com essa. Digamos que eu tenho aqui um triângulo
colocar em outra cor só para destacar. Então, ó, eu quero que vocês tentem fazer isso aqui. Tá? Só que com um pouquinho mais de dificuldade. Presta atenção no que eu vou propor para vocês fazerem. A figura é parecida. Tem aqui um quadrado. Só que é o seguinte. Quero que vocês façam uma demonstração. Esse lado aqui todinho vai medir A. Tá bom? Esse lado aqui do triângulo. E esse lado aqui vai medir B. Tá? Vou chamar aqui de B. Eu vou chamar o lado do quadrado de X. Tá? Aqui é 90 graus, aqui também, tudinho aqui. Eu quero que vocês façam o seguinte. Encontrem, determinem X em função de A e B. Tá? Vocês vão tentar fazer isso aí depois em casa. Eu vou mandar isso aqui em PDF para vocês, tá? Então, o exercício primeiro que eu quero que vocês tentem é isso, tá? Tenta encontrar o X em função do A e B. E aí, na próxima aula, eu vejo isso aí com vocês, como é que ficou, tá? Vocês têm que encontrar uma fórmula para o X em função do A e do B. Quer dizer, esse problema, ele é uma generalização desse problema aqui. Né? Aqui tem 4 e 6, então, independente do que seja, você consegue uma fórmula para o X aqui em função do A e B. A dica é, utiliza a tangente desse cara aqui nos dois triângulos, tá? Vou chamar ele aqui de beta. Então, tenta utilizar a tangente do beta e ver o que tu consegue fazer na proporção, tá? Vamos para outra aqui. Na figura, temos AB igual a 8, então aqui é 8, né? BC é igual a 15, esse aqui também foi dado, que é 15. AC é igual a 17. Ele também deu AC, eu vou escrever o AC bem aqui do lado. AC vale 17. E EC é 4. Opa, então se o EC é 4 e o AC é 17, 17 menos 4, então aqui é 13. Né? Enfim, não sei se isso aqui vai ser, esse AE vai ser tão importante assim não, mas vamos lá. Determine X, que é DE, e Y, que é CD, né? Então, qual é a ideia aqui, tá? Perceba o seguinte, você olhando aqui, o professor Pitágoras não vai dar em nada, porque eu não tenho Y nem o X. Se eu aplico aqui no triângulo CED, né? CED, digamos assim, ou Pitágoras, você usa aqui o Pitágoras, o que vai acontecer? Eu vou ficar com o seguinte, a hipotenusa, ou seja, y ao quadrado, vai ser igual a x ao quadrado mais 4 ao quadrado. Você não tem nem o valor do y nem o x, inclusive é isso que a gente quer achar, né? Então não vai sair do lugar. Então você tem que desenvolver uma estratégia para conseguir encontrar um desses caras aí primeiro, ou y ou x, e depois substituir nessa equação. Então qual é a estratégia? É olhar os ângulos, né? É observar os ângulos na figura. Então, e dar nomes para eles, tá? Então, por enquanto aqui eu vou apagar aqui o 4, para não poluir tanto a figura. E aí, ó, eu vou observar esse ângulozinho aqui, que eu vou chamar de alfa, que é o ângulo ACB. E esse ângulozinho aqui, ó, no vertical, eu vou chamar ele de beta, tá? Então, o que a gente extrai daí já? Que o alfa mais beta é 90 graus. Alfa mais beta é 90 graus. Por quê? Porque aqui já tem um ângulo reto, ó. E a soma dos ângulos internos é 180, né? Então, alfa mais beta é 90 graus. Primeira coisa. Note o seguinte, o ângulo nesse cantinho C aqui, ó, esse ângulo todinho é um ângulo reto, tá vendo aqui, ó? Então, o que acontece de interessante aqui? Se esse cara bem aqui é alfa, essa fatia aqui de cima, essa abertura tem que ser quem? Tem que ser o beta. Olha aí que interessante. Porque o alfa mais beta é 90. Se esse cara é alfa, o beta, que é aquele ângulo ali, ele tem que aparecer aqui. Mas se esse cara aqui é beta e esse aqui é 90, esse aqui do cantinho tem que ser quem? O alfa. Porque alfa mais beta é 90. 90 mais 90 é 180. Então, já adiantando na semelhança de triângulos é isso. Quando é que dois triângulos são semelhantes? Quando eles têm dois ângulos internos iguais. Aí você monta uma proporção entre os seus lados, né? Então, esses triângulos aqui, A,
BC e esse triângulo CDE, quer dizer, CED, eu tenho que pegar na ordem dos ângulos, né? Ó. Alfa, depois beta, depois 90 graus. Então, ó, peguei o alfa. Então, C, o triângulo CA, né? Que eu peguei beta. B, CAB, a gente representa assim, ó. Ele é semelhante, ó, tio, semelhante a qual triângulo? O outro que tem alfa, beta 90, esse aqui, alfa, beta 90. O alfa está no D. D, beta, C, E. Tá bom? Eles são semelhantes. Tá bom? Eles são semelhantes. Aí você monta uma proporção entre os lados, olhando os ângulos, né? Aí você olha os ângulos assim. O alfa aqui está oposto a quem? Ao 8. O alfa aqui está oposto a quem, pessoal? O EC, né? Vou escrever aqui, EC. Assim como... Aí volta para o triângulo grande. O beta está oposto a quem? Ao 15. E no triângulo pequeno aqui, o beta está oposto a quem? Ó? Ao x aqui na frente, ó. X. Assim como para fechar. Agora falta fechar com quem? O 90 graus. No triângulo pequeno, o 90 graus está na frente aqui do y. Já no triângulo grande, o 90 graus está oposto a quem? Não é o 13, né? É o AC todinho, ou seja, 17. Né? Então, 8, onde é que eu tirei esse 8? Foi aqui, né? Triângulo grande. Está para C. Aliás, eu estou fazendo aqui a proporção, tem que ser do grande para o pequeno ou só do pequeno para o grande. Espera aí. 8, grande, triângulo grande, está para o EC no pequeno, assim como... Aí pega o triângulo grande de novo, então 15, está para o beta aqui no pequeno, x, assim como triângulo grande para o pequeno, né? Triângulo grande, então aqui foi a última que eu inverti, né? Então isso aqui não é assim não. Isso aqui vai ser assim, né? Triângulo grande para o pequeno. Então triângulo grande, o AC é 17. E no triângulo pequeno, né? O AC está oposto ao 90, aqui quem está oposto ao 90 aqui é o Y, tá? Lembrando que o EC aqui, ele já foi dado, né? O EC é 4, ó. Então aqui é 4. Então a maneira de montar a proporção é essa, você olhando a semelhança dos triângulos, tá? Você monta aqui a proporção. Eu vou deixar assim, que eu quero falar em outra aula sobre semelhança com mais detalhes, e vou aplicar as relações trigonométricas mesmo, ou seno, ou cosseno, ou tangente. Para isso, lembrem aí que eu vou precisar só de um desses ângulos. Eu vou precisar só do alfa, ou só do beta. Então, eu vou usar aqui o alfa, que aparece aqui de novo. Então, ó, vamos fazer utilizando trigonometria mesmo, tá? Então, é o seguinte. No triângulo ABC, você sabe o seguinte. Você sabe que aqui é 8 e que aqui é 15. Então, você sabe a tangente do alfa. Então, a tangente do alfa, cateto oposto sobre adjacente. Vai ser 8 sobre 15. Olha como é parecido com a proporção aqui, ó. Na verdade, é a mesma coisa quando você manipula a proporção. Já se eu olhar aqui o triângulo CDE, o que vai ser a tangente do alfa? Vai ser o cateto oposto, que é o EC, né? EC, sobre o cateto adjacente, que é o ED, né? ED. Mas aí é o seguinte, o EC é 4. E o ED é quem? Não sei, né? X. Então, igualando essas tangentes aqui, a gente vai conseguir descobrir o X, ó. Vamos lá, vamos igualar. Então, daqui você vai tirar o seguinte, ó. Daqui a gente tem o seguinte. 8 sobre 15 é igual a 4 sobre x. Então, aqui implica que 8x é igual a 4 vezes 15, que é 60. X é 60 dividido por 8. A gente pode aqui simplificar por 4, né? Aqui por 4. A gente tem x é igual a quê? 15
sobre 2, que dá 7,5, né? 7,5. Então, o x vai ser 7,5, tá? Ele colocou unidade aqui? Não, né? Então, não precisa colocar, não. Então, aqui vai ser 7,5, tá? Esse aqui é o x. Para descobrir o y também é bem tranquilo. Você vai usar seno ou cosseno, um dos dois, tá? Então, vamos pensar agora. A gente quer o y, né? A hipotenusa desse triângulo aqui. A gente já tem o x. Então, poderia usar o cosseno do alfa, né? Nas duas figuras. Quer dizer, nos dois triângulos. Então, vamos olhar o triângulo ABC e aplicar o cosseno do alfa. Então, agora, ó, isso aqui foi a primeira parte, tá? Então, aqui, primeira parte. Vamos para a segunda parte agora. O que vai ser a segunda parte? Parte 2. Cosseno do alfa. Claro que eu vou informar primeiro o triângulo. Triângulo ABC. Vamos pegar lá o cosseno do alfa. Quem é o cosseno do alfa no triângulo ABC? Vamos olhar aqui, ó. Cateto adjacente e hipotenusa. Lembra que o AC é 17, já foi dado. Então, vai ser BC sobre AC, né? BC sobre AC. Então, vai ser 15 sobre 17. Mas, se tu olhar o outro triângulo, se tu olhar o triângulo CED, quem vai ser o cosseno do alfa? Cateto adjacente e hipotenusa, que está oposto a 90 graus. Ó. Então, vai ser x sobre y. Então, no triângulo CED, o cosseno do alfa vai ser x sobre y. Como aqui esses cossenos são iguais, porque são do mesmo alfa, então 15, né, isso aqui implica 15 sobre 17 é igual a x sobre y. Né? Então, você já tem o valor do x, que é 7,5. Então, vai ficar 15 sobre 17 igual a 7,5 sobre y. Tá? Para facilitar as coisas aqui, eu vou escrever da seguinte maneira. Eu vou escrever 7,5 como 15 sobre 2. Sobre y. Né? E agora é o seguinte, ó. Por que vai facilitar? Eu vou deixar essa fração aqui. E aqui eu vou repetir a primeira. E multiplicar pelo inverso da segunda. Y sobre 1, 1 sobre y. E agora, ó, a gente pode cancelar isso aqui, ó. Ficou uma conta mais fácil de fazer. Aí vai ficar 1 sobre 17 igual a 1 sobre 2y. Aí eu multiplico em cruz, né? Então vai ficar 2y igual a 17. Então, y vai ser 17 dividido por 2. Dá 8,5, né? Então, y é 8,5. Tá? Perceba que essa proporção aqui é equivalente a utilizar a semelhança que eu vou mostrar depois para vocês, tá? 15 sobre 17 igual a x sobre y. Olha aqui, ó, se você manipular, né, ó, 15 vezes y é igual a 17x, né? Aí vai ficar 15 sobre 17 igual a x sobre y, tá? A mesma ideia, tá bom? Mas como eu não falei de semelhança de triângulos com muitos detalhes para vocês ainda, então eu resolvi utilizar tangente, seno e cosseno, tá bom? Então aí descobrimos os valores do x e do y, certo? Vamos para a próxima aqui rapidinho. Então, essa daqui vai demandar um pouco mais de contas do que as outras. Qual é a ideia aí? Calcule R, raio da circunferência circunscrita ao triângulo ABC na figura. Sendo AB igual a 4, então isso aqui é dado. Então, aqui é 4. AC igual a 6. E AH igual a 3, né? Então, aqui é 3. Então, ele quer saber o raio, né, desse negócio aí. Para o raio R. Então, a ideia é o seguinte. Perceba que o triângulo ABC está inscrito na circunferência. Existe uma maneira de calcular essa área, que é uma fórmula que a gente deu, né? A gente até demonstrou, né, essa fórmula. A área do triângulo ABC é o produto dos três lados, ou seja, é AB, multiplicado por AC, multiplicado por BC, sobre 4 vezes o raio. Então, perceba o seguinte, ó. A gente não tem o BC, né, ainda. A gente tem o AH, o AB e o AC. Então, aqui a gente substitui o que a gente já tem. Então, é o seguinte. O AB, ele é 4. O AC é 6.
O BC eu não sei ainda, então eu vou deixar aqui. BC sobre 4R. A gente pode, no máximo aqui, fazer o seguinte, cancelar esse 4 aqui com esse. Aí a gente fica com o seguinte, a área desse triângulo ABC aí vai ser 6 vezes o lado BC, dividido pelo raio da circunferência, tá? A gente vai parar, por enquanto, aqui. Se a gente encontrar o BC, acaba o problema, né? E se a gente souber a área, né? Se a gente souber a área. Então, o que que acontece? Se a gente souber essa área aqui e souber quanto é o BC, né? A gente determina o R. Então, primeiro a gente vai atrás de saber quanto é o BC. Então, note o seguinte aí. Eu vou fazer aqui uma figura auxiliar, tá? Para a gente pensar um pouquinho mais. A ideia é o seguinte, ó. Tem um triângulo que está nessa posição aqui, ó. Mais ou menos, claro. Então, o triângulo está assim, né? Opa, deixa eu ver se eu faço mais ou menos aqui. Dá para dar a ideia. Aí você tem a altura pontilhada AH aqui, ó. Tem uma altura pontilhada aqui, ó. Tá? Né? Aqui vai ter o AH aqui embaixo. Aqui é 90 graus, aqui é 90 graus. Esse aqui você sabe, que é o AB, que é 4. Esse aqui você sabe, que é 6. Esse aqui é que a gente está atrás de determinar, tá bom? Que é o BC. Está dividido em duas partes, né? Eu vou chamar essa parte de X e essa aqui de Y. O AH, eu sei que é 3. Então, através do Pitágoras, eu posso descobrir o X aqui. Através do Pitágoras aqui, eu posso descobrir o Y. E eu sei quanto é a soma, X mais Y. Eu vou determinar o BC. Determinei o BC, eu sei quanto é a área. Porque qualquer triângulo, a área é base vezes a altura dividido por 2, né? Então, eu vou determinar a área. Se eu souber a área e souber o BC, acabou. Eu sei o raio. Então, é isso que eu vou fazer. Então, aqui, ó, a gente vai aplicar o Pitágoras. 2 vezes. Na primeira vez para determinar o x, na segunda para determinar o y. Então, aqui, 4 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais x ao quadrado. Então, aqui dá 16 igual a 9 mais x2. Portanto, x2 é igual a 16 menos 9. E dá 7, né? x2 é igual a 7. Extrair a raiz quadrada, então eu descubro que o x é raiz de 7, ó. Agora, eu volto as minhas atenções para esse triângulo aqui e aplico o Pitágoras de novo, né? Então, aqui por Pitágoras também. O que eu vou tirar aí, então? Que y ao quadrado vai ser 6 ao quadrado menos 3 ao quadrado. Ou, se você preferir, mesma coisa, 6 ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais y ao quadrado. Então, daí a gente vai ter o seguinte, ó. Aqui vai ficar 36 igual a 9 mais y ao quadrado. Então, y ao quadrado é 36 menos 9, dá 27, né? 36 menos 10 é 20. Aliás, 36 menos 10 é 26. É, 27. Y é raiz quadrada de 27. Mas a gente pode melhorar isso aí, escrevendo 27 como 9 vezes 3, né? Que é 9 vezes 3. Raiz quadrada de 9 é 3. Então, y é 3 raiz de 3. Então, o ABC não é uma coisa muito bonitinha, não, um número muito bonitinho, não, mas tem o seu valor, né? Então, daqui você tem que o BC, a medida BC é x mais y, ou seja, vai ser isso aqui, vai ser raiz de 7, que é o x, mais isso aqui. Aqui não tem o que fazer, tá? Você tem que deixar assim, não dá para somar o 3 com 7 de jeito nenhum. O resultado tem que ficar expressado dessa maneira aqui. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar aqui na área, né? E vai calcular a área como sendo AH vezes BC sobre 2. Então, a área do triângulo ABC é simplesmente base, que é BC, vezes a altura, AH, dividido por 2. Mas acontece que BC é raiz de 7 mais 3 raiz de 3. E a H é quanto? É 3, né? Sobre 2.
Mas se isso é a área, lembra lá no começo que a gente deduziu que a área do triângulo é 6BC sobre R. Então, isso aqui vai ser igual a quê? Isso aqui vai ser igual a 6 vezes, tá? Que é de azul mesmo, 6 vezes o BC. Então, note que nem precisava determinar o BC, porque ele vai cancelar aqui, né? Nem isso precisava. Mesmo que eu não determinasse o BC, dava para fazer a questão. Mas, enfim, foi bom determinar. Raiz de 7 mais 3 raiz de 3 sobre, lembrando, né? Voltando, o que está escrito aqui, ó, 6BC sobre R, né? Ó, sobre o raio. O que é que vai acontecer? Vamos trabalhar essa última igualdade aqui. Então, ó, a gente vai conseguir cancelar todo esse número aqui com esse, ó, do outro lado. Então, isso implica a seguinte proporção. 3 sobre 2 igual a 6 sobre R. Então, isso implica que 3R é igual a 2 vezes 6, que é 12. Portanto, o raio vai ser 4, né? Raio é 12 sobre 3. Portanto, o raio do círculo é 4. Está aqui a resposta. Tá? Tudo isso que a gente fez foi para determinar o raio. Como eu falei, não precisava nem determinar o BC não, né? Porque ele acaba se cancelando aqui no final. Você poderia dar BC aqui e aqui vai cancelar. Tá? Mas foi bom para a gente aplicar o Pitágoras, né? Se a gente precisasse calcular o BC, né, a ideia é a gente saber fazer. Tá bom? Então, aqui eu apliquei aquela formulazinha que a gente viu em aulas passadas. Produto dos três lados sobre 4R. Quando é que eu posso usar isso? Quando o triângulo está inscrito na circunferência. Vamos ver aqui qual é a 9 rapidinho, tá? Então, essa nona aí, ele diz o seguinte. Dada a figura, abaixo, determine o valor de x. É o seguinte, eu vou deixar para vocês, tem várias maneiras de resolver essa questão. Eu vou deixar para vocês como exercício fazer essa questão utilizando só Pitágoras, tá? Vocês chamam o AD de Y, aí vocês olham para o triângulo ABD, ou ADB, tanto faz. E aí vocês vão ter x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 6 ao quadrado, que é a hipotenusa dele, porque aqui é 90 graus, tá? E aí depois vocês olham para o triângulo grandão, ABC. Ele também é um triângulo retângulo, né? Porque perceba que esse ponto D aqui é comum aos dois triângulos, esse aqui e o grandão. Se você aplicar Pitágoras no triângulo ADC, você vai ter o seguinte, esse cateto aqui de baixo todinho, DC, é x mais 8. Então, tu vai ter x mais 8 ao quadrado, mais o outro cateto dele, que é comum a esse aqui, né? Que é y ao quadrado, igual a 12 ao quadrado. Então, o que é que vocês vão fazer em casa? Com essas duas equações aqui, ó, vocês têm um sistema, tá? Vocês vão desenvolver a segunda, substituir x ao quadrado mais y ao quadrado aqui por 36, né? X ao quadrado, e vão descobrir o x, tá bom? O objetivo é determinar o valor de x. Então, esse método aqui vocês vão aplicar em casa aí para fazer a questão. O que eu vou fazer agora é um pouco diferente. Eu vou determinar o x, só que eu vou utilizar áreas, tá bom? Eu vou utilizar áreas. Então, preste atenção. Então, a ideia é o seguinte. Eu vou chamar esse triângulo aqui de 1, tá? Triângulo 1. Essa área aqui vai ser a minha área 1. Ou seja, vai ser a área do ABC. Eu tenho como calcular a área do ABC porque eu tenho os três lados, 6, 8 e 12. Então, a minha solução vai ser o seguinte, solução. Eu vou aplicar a fórmula de Heron, tá? Fórmula de Heron. Eu também já falei para vocês. Quando é que a gente usa a fórmula de Heron ou de Herão, tanto faz, para calcular a área de um triângulo? Quando a gente tem as medidas dos três lados. Então, a fórmula de Heron, a área 1, vai ser o seguinte. P menos A, P menos B, vezes P menos C. Tudo isso aqui dentro da raiz quadrada. Onde esse P aí, nada mais é do que o semiperímetro do triângulo, tá? A mais B mais C sobre 2. Professor, quem é o A, B e o C? Refresca a memória aí. O A, B e o C são as medidas dos três lados. Então, eu vou escolher o A para ser o 12, o B para ser o 8 e o C para ser o 6, tá bom? Então, quem vai ser o P nesse caso? Então, daí você tem que o P vai ser 12, né? A mais B mais C. 12 mais 8 mais 6.
Tudo dividido por 2. 12 mais 8 dá 20. 20 mais 6 dá 26. Por 2 dá 13. Então, o semiperímetro é 13. Daqui, eu vou para a área. Então, a minha área 1 vai ser o seguinte. P é 13. 13 menos o A, 12. 13 menos o B, 8. 13 menos o C, 6. Tudo dentro da raiz quadrada, tá bom? Essa vai ser a área do triângulo ABC. Então, vamos fazer a continha aqui, vamos lá. Então, é o seguinte. Aqui vai ficar 13 vezes 13 menos 12 é 1. 13 menos 8, isso aqui é 5, né? 13 menos 6, isso aqui é 7. Tá bom? Então, aqui, ó, não vai... Dentro do radical, claro. Não vai tirar ninguém de dentro do radical, né? Então, isso aqui vai ser simplesmente raiz quadrada do produto. 13 vezes 35. Tá? Eu vou deixar assim mesmo, tá? Não precisa calcular quanto é 13 vezes 35, não. Vocês veem que uma coisa é mais fácil do que às vezes a gente está pensando. Deixa essa área aqui. Acontece o seguinte. Por que foi bom descobrir essa área? Porque essa área aqui pode ser calculada como base vezes altura sobre 2, desde que você preste atenção em quem é a base do triângulo e quem é a altura, né? Quando o triângulo é obtusângulo, que é esse caso aqui, um ângulo maior que 90 graus, a altura, né, pelo seu vértice aqui, essa altura, ela vai cair fora, no prolongamento do lado BC. Então, o que eu estou dizendo com isso? Que a altura desse triângulo ABC aqui é Y, é a mesma altura do triângulo ADB, tá bom? O Y é a altura do triângulo ABC, tá? Você também pode enxergar isso traçando aqui uma paralela pelo vértice A ao lado CD. Quando você traça uma paralelazinha, você percebe o seguinte, ó, você percebe que os triângulos ADB e ABC têm a mesma altura, porque a distância entre retas paralelas é sempre a mesma, essa distância aqui é sempre igual, ó. Essa distância é sempre igual. Então, esse triângulo ABC e esse triângulo ADB, eles têm a mesma altura, que é esse camarada que está aqui fora, que é o Y, tá bom? Então, a ideia está nisso aí. Então, a área 1, para nós, ela vai ser expressa como base, que é 8, que é o BC, vezes Y sobre 2. Então, com isso aí, eu já vou descobrir quanto é o Y direto, tá? Então, a área 1, por outro lado, né? Você escreve por outro lado. A área 1 é BC, que é a base, vezes a altura, que é Y, sobre 2. Mas BC é 8, então vai ficar 8 vezes Y sobre 2. 8 por 2 é 4. 4Y. Opa! 4Y. Então, mas a área 1 é igual a raiz quadrada de 13 vezes 35. Então, daí, como a área 1 é igual à área 1, 4y tem que ser igual a raiz de 13 vezes 35. Portanto, isso implica que o y vai ser igual a 13 vezes 35 dentro da raiz dividido por 4. Opa, achei o valor do y. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso tomar esse triângulo aqui, ó, e utilizar o Pitágoras. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 6 ao quadrado. Então, eu vou para o triângulo ADB agora. Pego aqui o triângulo ADB e faço Pitágoras. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 6 ao quadrado. Então, para fazer essa conta aqui com mais, digamos assim, facilidade, eu vou tentar ver se dá para dividir o 36. Mas o 36 é 3 vezes 12, né? 3 vezes 12, aqui é 35, aqui é 13. Então, não vai dar para colocar ninguém em evidência. Então, o que a gente tem que fazer mesmo é as contas mesmo, né? Tem que ir com coragem de fazer as contas. Então, vamos colocar aqui um embaixo, vou fazer MMC. Então, multiplicando em cruz, vai ficar o seguinte, 36 vezes 16 menos 13 vezes 35 dividido pelo produto dos denominadores, né? 16 vezes 1 é 16. Então, o que acontece?
Vamos multiplicar, né? O que resta é multiplicar cada um aí e depois subtrair. Então, aqui vai ter o x ao quadrado igual 13 vezes 35, eu tenho que fazer 36 vezes 16, né? Então, não vai ser umas contas muito bonitas, não, mas a gente faz. Vamos lá. Então, aqui qual a ideia? 36 vezes 16. 6 vezes 6, 36, vai 3. 6 vezes 3, 18. Com 3, 21. 1 vezes 6 é 6. 1 vezes 3 é 3. Então, baixa aqui o 6, aqui é 7, 3 mais 2, 5. 576. Menos 35 vezes 13. Então, vamos lá. 35 vezes 13. Quanto é que vai dar isso aqui? 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 3, 9, 1 é 10. 1 vezes 5 é 5. 1 vezes 3 é 3. Baixa aqui o 5. Baixa aqui o 5, né? 5 mais 0 é 5. 3 mais 1, 4. 455. Sobre 16. Às vezes, o que resta é você fazer a conta mesmo, tá? Então, o que é que a gente tem que fazer agora? Tem que fazer essa subtração aqui, né? Então, 576 menos 455. 5 para 6, 1. 5 para 7, 2. 4 para 5, 1. Apesar de tudo, deu uma raiz quadrada boa, né? Porque aqui vai dar 121 sobre 16. Extrai a raiz quadrada, 121 sobre 16. Raiz quadrada de 121 é 11. Raiz quadrada de 16 é 4. Então, portanto, x, vocês vão encontrar essa resposta aqui, 11 sobre 4. Mas eu também vou colocar a resposta decimal, tá? Então, vamos ver aqui, 11 por 4, quanto é que dá? Então, dá 2, né? 8 para 11, 3. 0 e 1 vírgula. 4 vezes 7, 28. Para 30, 2. 2 é pouco, então 0 de novo. Dá 5, né? 4 vezes 5, 20. E o resto é 0. Certo? Então, ou é 11 sobre 4, ou x igual a 2,75. Certo? Então, ó, quando vocês fizerem por Pitágoras, que vocês não vão fazer assim, claro, porque aqui eu utilizei área, né? Vocês vão fazer dessa maneira aqui, ó. Vamos desenvolver aqui o sistema, tal, substituir. Vocês vão ter que encontrar aquele valor ali do x, tá? 11 sobre 4, que é o fracionário, ou então 2,75, certo? E vamos ver rapidamente aqui se eu consigo chegar na décima para concluir, tá? Mas essa décima aí é bem rápida, tá? Então vamos lá. Rapidinho aqui a décima. Determine a área do triângulo ABC, né? Abaixo, sendo AE igual a 10. AE igual a 10, então já vou colocar aqui a medida do AE. Então aqui é 10. AD é igual a 8, então aqui é 8. E o EB é 5, então aqui é 5, ó. Então a gente quer saber o quê? A área do triângulo ABC, né? Então a gente quer a área do triângulo ABC, certo? Então vamos lá. A ideia mais simples para você ter a área, ter a base e a altura. Então note o seguinte, a altura do triângulo ABC é o BC aqui que eu chamaria de X, por exemplo. E a base dele tem que ser AC, né? Tem que ser esse segmento completo aqui, ó. Tá? Vai ser isso aqui, certo? Que eu vou chamar de Y, no caso. Opa, vou chamar aqui de Y. Então, note que a área vai ser x vezes y sobre 2, né? Ou y vezes x sobre 2, tanto faz. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, tem que dar um jeito de descobrir o x e o y aqui. O jeito que a gente tem de fazer isso é o seguinte, é utilizar o Pitágoras alguma vez aí e seno, cosseno ou tangente. Por quê? Porque esse ângulozinho aqui do canto, ó, ele é comum ao triângulo pequeno e ao triângulo grande. Então, ele é o ângulo EAD e ele também é o ângulo BAC, né? Mas o que acontece, ó, para otimizar o nosso tempo também? É o seguinte, vocês estão familiarizados com o triângulo pitagórico, né? Que é aquele mais simples, que é o 3, 4 e 5. Então, é o seguinte, eu vou aproveitar ele para não ter que fazer tanta conta assim, tá?
é o seguinte aqui, ó. Pensa, acompanha aqui o raciocínio qual é. Ó, se aqui é 4 e aqui é 3 e aqui é 90 graus, a gente já sabe que aqui é 5, né? Então, o que acontece? Se eu multiplicar aqui por 2 e eu multiplicar aqui por 2, eu vou ter que multiplicar o 3 por 2 também. Ou seja, aqui é 10, aqui é 8 e aqui vai ser 3 vezes 2, 6. Se você quiser, né? Quem não tiver acostumado, faça Pitágoras. Chama aqui de Z, 10 ao quadrado igual a Z ao quadrado, mais 8 ao quadrado e tal. Você vai achar a mesma resposta, tá bom? Esse triângulo aqui é semelhante ao triângulo 3, 4, 5. Então, aqui é 6. Eu acabei descobrindo só com isso que o ED é 6. E aí, agora eu posso utilizar seno, tá? No triângulo AED, triângulo AED, seno do alfa vai ser cateto oposto sobre hipotenusa. Então, vai ser 6 sobre 10. Mas agora, se eu olhar para o triângulo grande, o triângulo AED, ABC, né? Se eu olhar para o triângulo ABC, o que vai ser o seno do alfa no triângulo ABC, pessoal? Vai ser o x, que é o cateto oposto, né? Ó, aqui na frente, sobre a hipotenusa, que é tudo isso aqui, que é 10 mais 5. Então, vai ser x sobre 15. Então, 6 sobre 10 vai ser igual a x sobre 15. Por quê? Porque é o seno do mesmo alfa. Então, 10x é igual a 6 vezes 15, que é 90. X é igual a 90 dividido por 10. Então, você acaba descobrindo que o x é 9, rapidamente, tá? X é 9. Para você achar o y, então você pode usar a tangente ou pode usar o cosseno, né? Então, no caso aqui, a primeira parte foi isso, tá? Primeira parte, a gente determinou o ED, depois, parte 2, a gente veio para cá e determinou o x. Agora, na terceira parte, a gente vai determinar o y. Então, qual vai ser a parte 3? Eu vou observar no triângulo AED a tangente. Então, tangente do alfa. Cateto oposto sobre adjacente. Então, vai ser 6 sobre 8. Mas, se eu olhar agora para o triângulo ABC, que é o maior, o grandão, o que vai ser a tangente desse mesmo cara, do alfa? Cateto oposto sobre adjacente. Então, vai ser x sobre y. X sobre y. Então, como a tangente é do mesmo cara, do mesmo ângulo, né? Você iguala, tá? Então, 6 sobre 8 tem que ser igual a x sobre y. Mas agora o que acontece? Então, 6 sobre 8 é igual. O x tu já determinou, ó, é 9. Então, aqui é 9 sobre y. Então, implica o seguinte, 6y é igual a 9 vezes 8, que é 72. Y é igual a 72 dividido por 6. Y é igual a 72 por 6 dá 12, né? Descobriu o Y. Lembre que a gente precisa descobrir eles aqui para saber quanto é a área do triângulo, né? A pergunta é, determine a área do triângulo ABC. Então, achei o X, que é 9, e achei o Y, que é 12. Portanto, a área, né? Vamos escrever aqui. A área do triângulo ABC vai ser igual a base, que é Y, que é 12, vezes a altura, que é o 9, que é o X, sobre 2. Divide isso aqui, ó. 12 por 2 dá 6, vezes 9, que dá o quê? 54.